Boa noite a todos e todas presentes. É um prazer aqui retomar o contato com vocês. Fazia um tempo que nós não nos víamos, né? Entre aspas, que ver por aqui é uma visão limitada, é sempre melhor estar presencialmente. Mas, de toda maneira, é uma estratégia para que tenhamos contato, né? Eu acho que no nível da pós-graduação cumpre até um papel interessante. Na graduação é detestável, na época da pandemia era um horror, mas na pós-graduação, que as pessoas estão interessadas no assunto, eu acho que é uma alternativa, né, para minimamente a gente conseguir quebrar as barreiras, diminuir as distâncias aí do que seria, a meu gosto, né, um curso presencial. Mas quem sabe a gente consegue, né, Vitor, um espaço de lazer para a gente fazer um churrasco da turma toda que tiver por Um Brasília aí, né? fechamento, É um fechamento da articular com as disciplina com outras, uma atividade de lazer, né? Uma articular com as outras atividade disciplinas e fazer, seria muito legal. de desfrute. Se conseguir organizar, eu me coloco à Ah, disposição também. Muito bem, então, o nosso encontro passado, eu tratei um pouco de defender a hipótese de que o lazer é ininteligível se a gente não entende o trabalho. E, na ocasião, eu socializei com vocês uma determinada concepção de trabalho, que é a concepção de Marx, né? Então, nós vimos que, para Marx, o aspecto distintivo do ser humano para os outros seres é que o ser humano tem a capacidade de transformar intencionalmente a natureza, ou seja, ele é o único ser que trabalha. O trabalho é constituído por um triplo processo importante, que é o planejamento, a execução e o produto. Antes de fazer na realidade, o ser humano faz na sua cabeça. Ao fazer, ele transforma a realidade, é por ela transformado, e tem, ao final, algo, né, que é uma objetivação da sua consciência, algo que passa a ter, né, um nexo causal com a realidade, tal qual aquilo que a gente encontra antes de planejar o trabalho, né? Assim como uma árvore, como a natureza, como o rio, tem um grau de objetividade, o que é realizado pelo trabalho humano, o produto tão grande, tão efetivo como outros fenômenos que constituem a realidade humana. Então, por meio do trabalho, os seres humanos produzem e reproduzem a sua existência, e essa atividade tão fundamental, que é, na verdade, a essência dos seres humanos, ela ainda nos permitiu desenvolver outras formas de objetivação, tais quais a arte, a ciência, a linguagem, né? Então, isso está lá na nossa primeira unidade, mostrando o papel fundante do trabalho, que é a protoforma, né? De outras práticas humanas, que pelo trabalho os seres humanos constroem o mundo e a si próprios. Ocorre que esse processo criativo que nos diferencia dos outros seres da natureza, na sociedade capitalista, não só nela, em outras sociedades também houve exploração do trabalho. Quando uma tribo percebe que pela força pode fazer a outra trabalhar para si, começa aí a exploração do ser humano pelo ser humano. Mas como é que se dá a exploração na ordem burguesa? Então, se estabelece uma relação social de produção na qual um ser humano troca um tempo da sua vida, que a gente chama nessas relações sociais de jornada de trabalho, por salário, né? No início chamado de salário mínimo, hoje em dia, sabendo que o salário mínimo não tem o mesmo significado de lá atrás. Lá atrás, supostamente, seria o mínimo necessário para a subsistência, tanto do trabalhador quanto da sua prole, da sua família, né? Então, ele é submetido a essas condições. Isso é um processo de expropriação dos meios de produção, das ferramentas, que por vezes foi feito no acordo, mas a grande maioria das vezes foi feito à força. Lembra que os cercamentos das terras foi uma forma de expropriar o trabalhador dos meios de produção, a fim de que quem tivesse o domínio disso fosse a burguesia, né, ou o capitalista, se a gente pensar as classes fundamentais da ordem burguesa, né, o capital e o trabalho. Então, o trabalhador ele passa a ter uma mercadoria com a qual ele se apresenta nessa relação social de produção, que é a força de trabalho. Ele desempenha essa força de trabalho por um tanto de horas, conhecido como jornada de trabalho, e a combinação é que os meios de produção, boa parte dos meios de produção, as matérias-primas, as ferramentas, serão entregues pelo dono da empresa, pelo capitalista, e o acordo é que, ao final, os produtos resultantes desse trabalho serão do capitalista e não do trabalhador. Então,
aquilo que o trabalhador produzir é de posse do capitalista. Parece ser, num primeiro momento, né, quando você vê a passagem, eu estou só retomando, por isso que eu não estou detalhando, tá bom, gente? É uma síntese geral. Parece, no primeiro momento, uma relação justa, né, na medida em que, olha, se o Roberto trabalhava lá na oficina dele, no feudo, para garantir a sua subsistência, eu digo para ele, vem para cá que você vai ter a sua subsistência garantida e mais, você não vai ter que perder tempo indo atrás de matéria-prima, de ferramenta, porque eu vou entregar para você. E, ao final, você vai receber um salário, que é o salário que vai cobrir o que você necessita para sobreviver. E nada mais justo que os produtos fiquem para mim, Roberto. O que não está embutido aí, que não é perceptível, né? Um tipo de exploração muito mais sutil do que na escravidão e no trabalho servil, porque os seres humanos, em um dia de sua jornada de trabalho, produzem muito mais do que eles precisam do que para um dia. No exemplo que demos, a gente pensou um índice de produtividade 2, ou seja, se o Roberto conseguir produzir em um dia o que ele precisa para dois, ao final de 30 dias ele produz o necessário para 60, mas recebe por 30. Então, eu me aproprio de 30 dias, ou seja, da produção de 30 dias do Roberto sem pagar por isso, né? Marx dirá que o tempo que o Roberto trabalhou, se fosse uma jornada de 10 horas e ele tem um índice de produtividade de 2, as 5 primeiras horas constituem o tempo de trabalho necessário, se ele parasse aí, a troca seria justa. Mas não, ele continua trabalhando mais 5 horas, que é o tempo de trabalho excedente, pelo qual eu não pago, embora não pareça. Então, o tempo de trabalho excedente é um tempo de trabalho não pago. Então, é daí que vem a mais-valia. Primeiro, ela informa de tempo de trabalho, do tempo de trabalho que é expropriado. É óbvio que é um tempo de trabalho em que se produz coisas. Então, essas coisas são, por mim, apropriadas. Ou seja, o Roberto, fruto do desenvolvimento das forças produtivas, fruto do desenvolvimento dos instrumentos de trabalho, do ferramental, ele vai aumentando cada vez mais a sua produtividade. Ele produz em um dia muito mais do que ele precisa para esse dia. O que ele produz a mais do que o necessário para um dia, a gente chama de excedente. E a grande luta na ordem burguesa é quem fica com o excedente. O excedente, no contrato estabelecido, fica com quem contratou a força de trabalho. Essas coisas que o Roberto produziu, né, que dizem respeito ao excedente no tempo de trabalho não pago, né, uma vez que eu faça essas mercadorias, essas coisas circularem, isso me retorna com dinheiro a mais do que aquilo que foi aplicado, me retorna em forma de lucro. O lucro não é a mesma coisa que a mais-valia. A mais-valia é esse tempo de trabalho não pago que acrescenta valor a cada centavo que eu investi. Marx vai nos ensinar que tivemos duas formas, né, no desenvolvimento do capitalismo, duas formas clássicas de exploração do trabalho. Uma que ele chamou de mais-valia absoluta e outra de mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é quando, no contrato estabelecido pelo Roberto Leal, com o Roberto Leal, que agora é o meu explorado de plantão aqui, Roberto, no contrato estabelecido, Roberto, você vai do começo ao fim do trabalho. Você vai desde a borracha até o sapato pronto, mas ao final o sapato é meu, não é seu. Eu te entrego o couro, te entrego o látex, a borracha, a corda, as ferramentas, e você faz tudo isso se transformar em sapato, tá certo? Pois bem, você vai do começo ao fim. Se você vai do começo ao fim, Roberto, com as mesmas ferramentas e com o mesmo conhecimento que você tem, a tendência é que você tenha uma produção média, que é um valor absoluto. Em média, você gasta sempre o mesmo tempo para produzir um sapato ou dois pares de sapato. Ou seja, o seu índice de produtividade permanece inalterado. Assim, para arrancar mais o seu couro, já que estamos falando de sapato, o que eu poderia fazer? Estender a jornada de trabalho, contratar você para trabalhar 10. Aí eu não permito que você tenha relógio, que você controle tudo isso e amplio a sua jornada de trabalho. Então, Marx dirá que a mais-valia absoluta ela foi fundamentalmente a forma de exploração quando você leva o artesão para dentro da manufatura. Em média, ele gasta ao mesmo tempo que ele vai do começo ao fim do trabalho. Ocorre que, fruto da ganância, cada vez mais foi se ampliando a jornada de trabalho, a ponto de, no período da Revolução Industrial, você ter mulheres, crianças, seres humanos em geral trabalhando 14, 16 horas por dia.
Nossa, que sufoco, né? Ainda bem que hoje em dia ninguém faz isso, a não ser os motoristas de aplicativo, né? Ou seja, 14, 16 horas por dia trabalhando. Há um filme chamado Dies, Um Grito de Justiça, que mostra a exploração de crianças belgas na linha de produção. As crianças morriam na linha de produção. Os trabalhadores já não mais têm ilusões com a burguesia, se organizam em forma de sindicatos, de partidos, para lutar contra essa exploração e conquistam o direito à regulamentação da jornada de trabalho. A primeira conquista, por exemplo, na Inglaterra, garantiu uma jornada de 10 horas, ou seja, ninguém pode trabalhar mais do que 10 horas. Passa-se pela primeira vez a ter direitos trabalhistas, né? Passa a ser a primeira vez existir um sistema de proteção ao trabalho. Obviamente, isso me prejudicou com o Roberto, porque ele trabalhava 16, agora esse vagabundo só vai trabalhar 10. O que eu faço para continuar a manter a expropriação da mais-valia? Eu mudo a maneira de produzir. Ao invés de deixar o Roberto indo do começo ao fim para as 8 ou 10 fases que tem para fazer um sapato, eu contrato 10 trabalhadores, ponho um ao lado do outro em forma de linha, numa linha de produção, em que cada um deles só faz uma atividade, uma fase do trabalho e passa para o do lado. Com isso, eu economizo o tempo que o cara vai de uma máquina para outra, né? E eu tenho, inclusive, a possibilidade de inventar uma figura, um puxa-saco meu chamado capataz, que vai lá e vai ficar falando: ô, Roberto, vai mais rápido. Antes, se eu fosse fazer isso, o Roberto ia entregar as ferramentas para mim e falar: faz você, Marcelo. Mas quando eu divido o trabalho em número de fases, eu crio, ao mesmo tempo, o chamado exército industrial de reserva. Formar um trabalhador é difícil, mas formar alguém que só corta o couro é mais fácil. E aí, mais que isso, né? Eu formo o cara que só corta, se só faz um pedaço do trabalho, e ainda ameaço o Roberto. Fala: Roberto, você quer trabalhar por R$ 10 a hora? Não, então peraí que tem 100 que fazem isso. Ou seja, a divisão técnica do trabalho, a divisão pormenorizada do trabalho é que está por trás do que o Marx vai chamar de mais-valia relativa, algo que se dá na uma forma de exploração que se dá na intensificação do trabalho. Eu acho que o exemplo mais estético, mais bonito da representação disso foi o filme Tempos Modernos, do Chaplin, né? Em que, com o desenvolvimento da divisão técnica do trabalho, sequer o intervalo voluntário é possível de ser feito. Eu corto e passo para o do lado. E depois os caras ainda aprimoram, colocam uma esteira para eu nem ter que passar do lado. Se eu for coçar o nariz, como acontece no filme, né? A peça foi lá na frente, eu tenho que ir lá correndo e voltar, e parafusando com mais rapidez, como mostra o Chaplin lá no tempos modernos. Ou seja, a divisão técnica do trabalho vai fazer com que nessas 10 horas, Roberto, o tempo de trabalho necessário, aquele em qual você está pagando o seu salário, que seria a troca justa, diminua cada vez mais, aumentando a produtividade humana pela intensificação da jornada de trabalho. Eu intensifico, são 10 horas, mas feitas desse jeito. E te coloco numa situação de alienação ainda mais profunda. Por quê? Porque agora nem o projeto do trabalho você controla mais. Você já tinha perdido o produto, já tinha perdido a autonomia da gestão. Imagino que hoje o torcedor do River não gostaria de ir trabalhar, mas já que ele é empregado, ele é obrigado a ir, né? Então, perder a gestão da execução, entre outras coisas, representa isso. Eu não posso mais decidir o momento que eu vou trabalhar. Eu vendi parte da minha vida para o capitalista. E não bastasse isso, que é extremamente ruim para a subjetividade humana, vem um terceiro problema. O Roberto Leal nem planejar mais planeja. Alguém faz o planejamento no seu lugar e ele só cumpre uma fase. O que isso representa na subjetividade do Roberto Leal? Ele vai se sentir um bosta, desculpa o termo. Vai falar assim: meu irmão, fala, cara, se não fosse você, não tinha esse carro. Eu sou um peão, eu só aperto um parafuso que vai embaixo. Ou seja, o trabalho capitalista, ele retira qualquer possibilidade de realização humana. Ele passa a ser tão somente o meio pelo qual eu atendo às minhas necessidades animais, de comer, vestir, me abrigar do frio. Muito bem. Discutir isso é fundamental para a gente entender o lazer.
Porque a luta contra essa forma de exploração representa uma luta pelo tempo. Então, vocês percebem que as variáveis trabalho e tempo são fundamentais para entender o lazer. A disputa na ordem burguesa é uma disputa por tempo de trabalho. Então, os trabalhadores se organizam para regulamentar e tendencialmente diminuir a jornada de trabalho. Porém, isso não passa só, né, pela organização dos trabalhadores, passa também, mas na medida em que você vai criando exército industrial de reserva, divisão pormenorizada do trabalho, na medida em que você vai ampliando a tecnologia produtiva, você vai tendo uma economia de trabalho vivo, ou seja, onde trabalhavam 100 passam a trabalhar 10 e 90 estão desempregados. Esses 90 desempregados são aqueles que têm potencial para trabalhar, mas estão, né, entre aspas, bem entre aspas, porque do ponto de vista do capitalismo não existe exclusão, né? Exclusão do ponto de vista da produção. Quem não está trabalhando, ele está incluído na conta de quanto eu vou pagar de salário para o Roberto Leal. Há um rebaixamento do salário, enfraquecimento do sindicato, enfraquecimento do movimento operário, né? E aí os capitalistas vão avançando por sobre o tempo livre. Então há uma disputa de tempo. Nós, né, politicamente preferimos chamar de tempo livre, porque diz assim, os caras não dariam isso para a gente se a gente não tivesse lutado. Não se trata de uma concessão, é uma conquista do movimento operário. E por que ela está, hoje em dia, sendo perdida? Porque na medida em que o sindicato e os partidos se enfraquecem, e se enfraquecem por causa das circunstâncias, é isso que nós vamos ver hoje, né? Que circunstâncias são essas contemporâneas? Você também cria condições de apropriação maior da mais-valia disponível, do ponto de vista dos capitalistas, né? E uma exploração cada vez maior por sobre os trabalhadores. Podemos dizer hoje em dia que o capitalismo contemporâneo ressuscitou formas arcaicas de exploração do trabalho. Entre elas, aquela fase histórica que o Marx dizia: olha, aqui os caras ganhavam dinheiro na extensão da jornada, porque faziam o cara trabalhar mais. Que momento a gente vive se não é esse, de extensão da jornada de trabalho, e o nego dizendo lá, né, esse que votou a PEC da blindagem, dizendo o seguinte: meu irmão, povo desenvolvido é o povo que trabalha 7 por zero, não é nem 6 por um. É óbvio, não é ele, né, que está submetido a essa situação. Então, esse assunto que nós estamos tratando tem tudo a ver com o contemporâneo. Vitor, eu espero que eu tenha feito uma síntese mínima aí do que a gente lá tematizou no momento um. Na medida Um em que, excelente preâmbulo. voltando atrás, a gente conquistou esse tempo livre, o que vai causar medo ao capitalista? O que esses caras vão fazer nesse tempo livre? E se esses caras começarem a se educar? E se eles começarem a formar sindicatos? E se eles começarem a se organizar? A quererem se educar por eles mesmos, sem as minhas escolas que eram para reproduzir a mentalidade deles, né? O que esses caras vão fazer? Eu preciso ter algum controle sobre isso. Então, é nesse contexto que se dá a origem do lazer. A origem do lazer, o lazer é, inicialmente, uma forma que a burguesia conseguiu de ter um controle sobre o tempo livre. Eu vou pegar o Vitor e vou pegar principalmente o Lial, que é o explorado aqui na situação, né, camarada? E vou tentar distraí-lo com uma forma de divertimento, com coisas que não façam com que ele pense nas questões centrais. Ou seja, eu preciso distraí-lo, eu preciso de alguma forma aliená-lo, né? Então, mais do que nunca, eu tenho que interferir na subjetividade dele para ele, mais do que nunca, aprofundar a noção de que felicidade é comprar coisas, né? De que felicidade é a ideologia do consumismo, né? A cultura do consumismo. Quanto mais eu consumo, mais feliz eu sou. Então, a burguesia constrói, né, uma indústria de entretenimento, constrói, né, formas de controle sobre o tempo livre do trabalhador, de tal maneira
porque a partir da mais-valia relativa, a partir da intensificação, a partir da visão técnica do trabalho, você tem níveis mais elevados de alienação, de manipulação, né? De manipulação das consciências, a ponto de o Liao achar que ele é um bosta, porque imagina, ele só aperta um parafuso, olha o que isso vai causando na subjetividade humana. E esse alguém começa a colocar a felicidade, porque é bombardeado por mim, que sou capitalista, por formas ideológicas, ele é bombardeado por mim que a felicidade está na posse das coisas. Então, no pouco tempo livre que ele tem, no pouco dinheiro que lhe resta, né, se é que resta algum, ele vai para o shopping center comprar alguma coisa, ele vai para a feirinha do Paraguai, ele vai. Ou seja, esse tempo livre passa a ser um tempo disponível, mas não é de fato um tempo de liberdade, porque um tempo de liberdade seria um tempo no qual, por meio da arte e da ciência, a gente ficasse combinando como é que nós vamos acabar com esses sanguessugas que arrebentam com a vida dos seres humanos. Ou seja, a superação dessa vida desgraçada para a grande maioria da população passa por acabar com essa sociedade em que o trabalho é reduzido unicamente à possibilidade, né, a alternativa que os de baixo têm para poder sobreviver, para poder comer, vestir, se abrigar do frio. E eles vão retirando tudo isso, e em um determinado momento vão falar: Vitor, você passa fome por culpa sua, porque você não se esforçou direito. Porque, ou seja, é uma forma de manipulação absolutamente violenta. Vocês perceberam que eu retomei, vim para o lazer, mas ao mesmo tempo já estou falando de coisa contemporânea. Sobre essas coisas contemporâneas, que é o papo de hoje. Eu tenho um conjunto de 10 slides, ô Vitor. Eu não sei se eu exponho ou vou falando livremente, né, para garantir o tempo aí com a turma. Estou imaginando de 8h30 acabar minha exposição. É muita coisa? Não, fica a teu critério, Marcelo, como você definir aí, se quiser pôr os slides. Então, eu vou pôr os slides, né? Mesmo que eu tenho medo de ficar muito no detalhe, e aí depois ter que fazer uma correria, né? Você Mas que sabe, daí de qualquer forma eu disponibilizo depois os slides na plataforma. tá bom, querido. Então, bora lá expor esses slides. Eu apanhei um pouquinho aí, como vocês viram aqui no negócio, né? Mas eu vou conseguir. Caramba! E aí, beleza? Apareceu, gente? Apareceu para vocês? Apareceu, mas coloque a apresentação. Ah, entendi. Mas como ninguém falou nada, eu falei, eu apresentei, botei É, os saiu realmente, slides e tirou. perdi a conexão. Mas não, apareceu e eu não perdi a conexão, é isso? Tá tudo conectado. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou pôr em forma aqui de apresentação, é claro. Poxa. Espera aqui. Não, não é isso que eu tenho que apresentar. Eu tô ficando. Isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sua tela aparece com texto. E agora? Continua com texto. O O texto? lazer passa a ser agora a Não. sua tela com sua imagem. Eu Voltou a. tirei. Eu tirei tudo agora, né? Meu Deus, como eu sou um imbecil. Espera aí. E agora eu fechei. Você percebeu, Vitor, porque eu não queria usar? Então, fala livremente, eu disponibilizo os slides, você pode fazer a leitura deles. É uma Fica tranquilo. incapacidade tecnológica, meu irmão, que eu vou falar para você, viu? Gozado que eu tô aqui, né, meu Tecnologia, ao vivo é irmão? assim mesmo. Eu tô aqui num curso à distância, né, velho? Eu deveria ser mais competente. Agora, Pronto, pergunta a agora vocês, perfeito. apareceu? Apareceu, agora tá ok, tá no modo apresentação. Ah, beleza. Então, gente, do que nós vamos lidar hoje que tem a ver com a nossa unidade 2, com as transformações sociais contemporâneas e o que elas trazem
do ponto de vista da sociabilidade humana, tá? Então é um conjunto de transformações que envolve transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, que elas não podem ser entendidas separadamente, elas estão todas articuladas. Vocês vão ver que eu vou estar falando do econômico, e você vai, mas isso também não é política, também não é cultural? Sim, porque todas elas estão articuladas, a realidade constitui um todo articulado, não é mesmo? Só que, para fins didáticos, eu estou separando aqui para a gente poder entender esse tempo contemporâneo, tá certo? Então, os críticos da economia política, como Mesaros, como Mandel, está chegando alguma coisa no meu WhatsApp. Eu estou sem o celular aqui. É você, Vitor? É o Roberto Lial se justificando que vai assistir o aquecimento do Flamengo, será? Bom, em meados da década de 70, né? Não, tá aí ainda, olha lá, né? Explode a primeira recessão generalizada da economia capitalista internacional desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, você tem uma crise de acumulação, uma crise de exploração da mais-valia, porque no pós-guerra, com medo do avanço do mundo vermelho, você teve um arranjo que ficou conhecido como social-democracia, em que os capitalistas, né, vocês acho que já ouviram esse ditado, né, você entrega os anéis para não perder os dedos, né? Então, pela ameaça do mundo vermelho, você tem um conjunto de direitos que são atendidos, que também não existiriam se não fosse a demanda, se não fosse a luta dos trabalhadores, então é concessão e conquista ao mesmo tempo. E isso faz com que o fundo público, de alguma maneira, seja destinado para o atendimento minimamente de direitos sociais. Obviamente que isso não é o caso brasileiro, né? Há uma discussão se a gente já teve uma sociedade de bem-estar social, parece que foi sempre muito mais uma sociedade de mal-estar social, mas na Europa, na Inglaterra, na França, em alguns lugares, né, das economias capitalistas, entre aspas, mais desenvolvidas, você teve o atendimento desses direitos sociais e, em um determinado momento, isso, de alguma maneira, né, contribuiu para uma recessão generalizada e uma crise do ponto de vista da acumulação capitalista, e aí o modo de produção capitalista vai responder a isso, né, trazendo um conjunto de transformações que a gente precisa conhecer. Então, de meados da década de 70 para cá, o que a gente nota? Houve um esgotamento do padrão taylorista keynesiano de acumulação. O padrão taylorista, fordista, é lá o da esteira rolante, da divisão do trabalho, né? Da administração científica do trabalho, e keynesiano nessa ideia do atendimento de alguns de um tanto de direitos sociais. Por exemplo, o trabalhador inglês tinha um conjunto de direitos sociais significativo, né? E esse padrão de acumulação que se dava na produção numa produção de larga escala para atender um consumo de massa, né, ele foi se esgotando e, em seu lugar, foi sendo substituído por um novo padrão societário que traz consigo a acumulação flexível, novas formas de organização da produção, chamado teotismo, novas relações econômicas globais, a tal da globalização, a financiarização, a revolução informacional e a desterritorialização do capital, tá? Eu não vou me deter sobre todas elas, eu vou me deter sobre aquelas que tratam diretamente da produção. Então, de todas as formações aludidas, a que merece maior atenção é aquela referente às novas formas de produção, porque isso impacta na discussão aí do tempo livre que nos interessa. Tá certo? Muito bem. Decorrência dessas novas tecnologias, da automação, de se trazer o computador para a linha de produção, o torno eletrônico, controlado pela inteligência do computador, uma série a microeletrônica, né, o desenvolvimento de equipamentos de grande porte que, de alguma maneira, incidem sobre a produção, a automação. Ou seja, essas novas tecnologias produtivas que vão
diminuindo inclusive o espaço necessário para que você tenha a chamada estrutura produtiva, né? Vão trazer uma crescente economia de trabalho vivo. Ou seja, se você, na época do Chaplin, você tinha uma máquina, um ser humano, ou seja, na divisão técnica do trabalho, você tinha uma fase e cada um controlava uma máquina ou uma ferramenta para apertar parafuso, né? Com a automação, você tem máquinas que fazem mais do que uma fase e precisam de um trabalhador minimamente qualificado para operar com essas máquinas, para operar com, ou seja, um trabalhador que seja polivalente, ele não é mais o sujeito que só lida com uma máquina, ele lida com mais do que uma máquina, né? E aí, nessa linha de produção automatizada, vocês terem uma ideia, a Hyundai, né, em Sorocaba, acho que está hoje em dia a planta produtiva da Hyundai, ela precisa de 17 minutos para montar um carro fruto da automação. É óbvio que essa automação não está em todas as empresas, não está em toda a base produtiva, mas se você tinha o trabalhador massa lá do tempo do Chaplin, que era um monte de gente, então um contingente enorme de trabalhadores no mesmo lugar e que se reconheciam dessa maneira, com a reestruturação produtiva, com o desenvolvimento da automação, onde cabiam 1.000, passam a caber 100. Tá? Estou aqui abstratamente chutando um número. Ou seja, vocês estão entendendo o que é uma crescente economia de trabalho vivo? Marx faz uma distinção de trabalho morto e trabalho vivo. O trabalho morto é o trabalho já realizado, que está numa ferramenta, que está na matéria-prima, e trabalho vivo é aquele da mão de obra no momento que vai o Roberto Leal fazendo com que borracha, couro se torne sapato. Isso é trabalho vivo. Com o desenvolvimento do maquinário, o desenvolvimento da automação, você tem uma economia de trabalho vivo. Vamos falar o português claro? Ou seja, um aumento do desemprego estrutural. Precisa de menos gente trabalhando. Então, se trata de uma nova forma de produzir que economiza trabalho vivo. A genialidade do Marx era tamanha que lá em 1867, no Capital, ele já dizia isso. Falou, olha, a tendência do capitalismo é que cada vez mais o trabalho morto explore o trabalho vivo, sugue o trabalho vivo. E é exatamente isso que se notou com o desenvolvimento capitalista. Vem acompanhada essa automação com novas, eu tô aqui, ó, gente, novas demandas de conhecimento para os trabalhadores empregados. O trabalhador tem que ser polivalente. Nessa hora, com desemprego, crise de sindicato, o que eles vão dizer para a gente? Você está desempregado porque você não se qualificou. Então, vão atribuir o seu desemprego à sua desqualificação. Aí você fala, meu amigo, você me punha 12 horas para trabalhar aqui, eu ia me qualificar em qual hora? Né? Mas já é uma forma dessa ideologia neoliberal de aprofundamento do liberalismo, de culpabilizar o indivíduo pela sua desgraça. O problema não é o sistema, o problema é que você... Pô, por que você não foi fazer um curso de madrugada? Né? Sobre automação. Agora mudou o torno, não é mais um torno mecânico, é um torno eletrônico com computador e você não tem condições de operá-lo porque você não se qualificou. Olha a crueldade da justificativa da situação da classe trabalhadora. Seguindo, a revolução tecnológica tem que implicar uma extraordinária economia de trabalho vivo. Resultado direto, exatamente conforme a projeção do Marx, a que eu me referi, cresce exponencialmente a força de trabalho excedentária em face dos interesses do capital. Ou seja, se trata de uma produção destrutiva, uma produção que destrói a natureza e o trabalho, e os seres humanos. Vale lembrar todo o tempo que nós somos natureza, né? Então, ou seja, os seres humanos são descartáveis. O grande problema é que essa gente, né, fruto dessas políticas da restauração produtiva, eles ficam na rua enchendo o nosso saco. Se eles não estivessem na rua enchendo o nosso saco, a gente nem via essa gente chata e desconfortável, não é? Então, cada vez mais o capitalismo mostra a sua face mais cruel de dizer, meu irmão, essas pessoas são dispensáveis. E o pior, vão criar mecanismos manipulatórios de dizer que a culpa é deles, né? A culpa das pessoas viverem da maneira que vivem é porque eles não se qualificaram. Vão ficar aqueles que têm mérito, aqueles que de alguma maneira se qualificaram. Altera-se a relação entre excluídos e incluídos. Com qual tendência? Né?
de diminuir cada vez mais, gente, bem entre aspas, aqueles que estão trabalhando, que nós estamos chamando de incluído, e bem entre aspas, os excluídos. Lembre-se sempre que, do ponto de vista da produção capitalista, não existe excluídos. Os que não estão na linha de produção, os que não estão na fábrica servem para controlar o salário de quem está empregado. É assim que eles são contabilizados. Na conta da exploração capitalista, eles estão incluídos. Tanto é que vai falar para o Vitor, não quer trabalhar por 20? Espera aí que o Roberto Leal trabalha até por 10. Vê se você está incluído na conta ou não, Vitão. Está incluído, né? Agora, do ponto de vista dos bens sociais, da civilidade humana, aí sim, há outra história. É óbvio que existem os excluídos da terra. E que nós aqui que nos preocupamos com eles, né? Nós que queremos políticas de inclusão, né? De garantia de direitos sociais, são os de baixo que lutam por isso. Podem perceber que as pessoas de vez em quando falam: direito social não acaba com o capitalismo. Não acaba. Mas quando o movimento operário, quando o movimento socialista está em crise, eles vão para cima dos direitos sociais. Se fosse algo só para controlar, né, a revolta dos outros, uma concessão da burguesia, por que eles retiram, então? Eles retiram e pior, querem transformar isso em mercadoria, que é o que nós vamos ver daqui a pouco com o lazer. Né? O lazer não é um direito social, embora esteja previsto constitucionalmente, objetivamente ele não é. Ele é uma mercadoria, ele é um serviço pelo qual você paga necessariamente. E todas as formas, inclusive alienadas. Hoje em dia a gente paga para ter o lazer alienado. Eu pago pelo PFC. Sabe, a cachaça de ontem, que foi ótima, hein, Vitor, para falar a verdade, né? Que o Roberto Leal vai ter agora há pouco, a gente paga para poder assistir algo que a gente sabe objetivamente nos aliena. Né? Ou seja, quem estampa a propaganda na camisa do Palmeiras, Leal, é Sporting Bet. Velho. No Flamengo é o quê mesmo agora? É a Bet, não sei o quê. Mas é alguma que explora o coitado do trabalhador que está desesperado e se vicia em aposta para ver se a vida dele muda. Então, assim, ver se é de alguma. Do ponto de vista da crítica social, não deixa de ser uma forma de alienação. Mas, como eu digo para a Suzana, quando ela fica desesperada, ela fala: você não vai por quê? Porque tem jogo do Palmeiras. Ela falou: nossa, mas isso é uma doença. Eu falei: por que você não larga? Porque eu só sei que foi assim, eu gosto. Então não tem jeito, não me venha falar disso aí agora, né? Não quero tematizar isso, eu quero consciência para os outros nessa hora, né? Mas eu quero ver o Verdão ganhar do River. Bom, surgem novas modalidades de contratação. Vocês estão vendo de onde vem a precarização? Então, módulos de contratação mais flexíveis, do tipo do emprego precário. Sabe como eles nos convenceram? Eu e o Lial, que eu vou fazer 60 ano que vem. O Lial já tem aí perto dos 75, 74, é isso, Lial? Não, senhor, né? 63. Então, a gente lembra bem que quando a gente fez o nosso primeiro contrato de trabalho, você tinha 30 dias, né? Que eram os 30 dias de comprovação que você tinha capacidade, é como se fosse um estágio probatório, ele era de 30 dias. Em 30 dias, a empresa tinha que dizer ao Marcelo, você está contratado ou não. Então, com o enfraquecimento do movimento operário, com a reestruturação produtiva, os caras começaram a nos convencer que nós estávamos desempregados porque tínhamos muitos direitos. Falar, olha, o que atrasa a economia, que faz sumir o emprego, é que o trabalhador tem muito direito. Veja bem, em 30 dias eu tenho que resolver se ele está contratado ou não. Então, o contrato, né, esse contrato provisório para ver se você ia ser contratado ou não, o governo Fernando Henrique Cardoso, antes disso, o governo Collor foi mudando o Brasil, ele pode ser de 6 meses. E chegou a ter a possibilidade de 1 ano. Com a possibilidade de 1 ano, começaram a surgir empresas de terceirização. Essas empresas de terceirização, o que eles fazem? Eles intermediam a função com a necessidade da contratação. Então, por exemplo, boa parte das empresas não tem mais a moça da limpeza, ou o rapaz da limpeza que tem registro em carteira assinada. Eles passam a ser contratados de uma empresa terceirizada. Eu contrato, sei lá, a Lial Service, que me oferece serviços de limpeza, e ela que registra o cara. Como ela tem
um ano de contar, olha a carteira assinada, né? Nós somos da geração que a molecada hoje não quer, os CLTistas, né? Que era uma forma de proteção dos direitos. Camarada, você estava novinho nessa foto. Os caras vão nos dizendo: olha, vocês estão desempregados porque tem muito direito. E vão vindo por cima dos direitos trabalhistas. Entre eles, essa flexibilização dos direitos que cria um emprego precário. Qual é o emprego precário? O Vitor está desempregado, por exemplo, e incrível que isso é usado pelo Estado, pelo serviço, pela repartição pública. Então não tem mais concurso para o rapaz da limpeza ou para a moça da limpeza. Agora tem uma terceirizada na UNB que traz essas pessoas e contrata essas pessoas. A UNB paga para terceirizadora. O que ela paga é quase o salário que ela pagaria para o Vitor. Só que ela não tem um passivo trabalhista. Não precisa ter concurso, não vai ter estabilidade de emprego. A terceirizadora, por sua vez, pega lá o Vitor que está desempregado, ela recebe da UNB, sei lá, R$ 3.000 por aquela atividade e diz ao Vitor: eu vou te pagar um salário mínimo. Quem fica com a diferença de 1.500? Eu estou aí dizendo que o salário mínimo está em torno de 1.500. É mais do que isso, mas assim, só para a gente fazer a conta. Ou seja, esses 1.500 a mais fica com quem contratou a sua força de trabalho. O dono dessa empresa que contratou a sua força de trabalho, a terceirizadora, ele é o cafetão do trabalho alheio, né? Como dizia o Marx, um proxeneta do trabalho alheio. Ele intermedia a relação, ele assume esse passivo, só que aí ele vai dar uma engambelada no Lial e no Vitor. Falava: então tá bom, você vai lá para a UNB, mas nunca deixa você passar mais de um ano na UNB para não gerar um passivo trabalhista, senão pode caracterizar um vínculo empregatício. Como ele tem um ano, lembra que flexibilizaram o contrato, né, temporário, para ver se você ia ser de um mês, passou para 6, para um ano. Isso fez surgir as empresas de terceirização. E elas cresceram tamanhamente, olha que horror, gente, que hoje em dia eles já estão, em alguns estados, terceirizando atividade fim. O que é atividade fim? Na universidade, atividade fim é o ensino. Em Goiás, por exemplo, para dar um exemplo, né, a Secretaria de Educação, o que é atividade fim? O trabalho, atividade fim, o trabalho do professor. Hoje em dia você tem processo de terceirização de trabalho de professor na Secretaria de Goiás. Ou seja, até a atividade do professor pode ser terceirizada. Mas você tem pagamentos, inclusive, de por hora trabalhada, não é nem mais por uma jornada. Ou seja, você deu a aula, você recebe. Se você não deu a aula, você não recebe. Há um aplicativo no qual eu chamo o professor que eu estou precisando. Isso está generalizado, podemos dizer, na iniciativa privada, nas escolas. Sabemos nós a qualidade que tem as Anhangueras, não sei o que da vida, nem sei se existe mais o sistema Anhanguera, mas o pior, está invadindo o Estado, né? Está invadindo o Estado para dizer: poxa, e aí o que dizem os gestores neoliberais? A educação traz muitos custos, né? Eles vão chamar um direito social de gasto, que tem muito custo, e eu, como gestor, ter que diminuir os gastos com isso aí. Uma forma que eu tenho é de pagar parcelamente o Vitor pela aula dada. Né? Não tem mais concurso, não tem mais nada. Fiquei chocado em saber, Lial, que hoje em dia quase 70% da categoria em Brasília é de temporários, é isso mesmo? Eu fiquei assustado com esse dado. Eu reclamava Tem, de tem São Paulo. disputa, batalha das ideias, das informações, que muitas vezes os trabalhadores que são efetivos, eles são alocados às atividades administrativas, ou de compromisso com o projeto do Buriti, e entra nessa contabilidade, né? Se levarmos em consideração aqueles que estão em O efetivo desvio de exercício de função, regência, não, não, não necessariamente. não, atividades que vão para atividade, trabalhadores que vão para as regionais de ensino, para serviços administrativos da Secretaria de Educação, né? Se Então, contabilizar esse, chega a quantos por cento? 50%? Vitor, Não. dados. Aí eu vou consultar o meu companheiro, o Vitor Húngaro, como dirigente do sindicato. Mas não chega a 70, mas é coisa entre 60 e 65% do efetivo que está em sala de aula. Tá. Isso. Bom, aqui eu peguei esse exemplo, gente, só para mostrar o que isso Mas representa. essa, ó, aproveitar que isso é uma tendência geral no Brasil todo hoje. E para fechar esse assunto, hoje o apagão docente é uma coisa tão preocupante
que no mundo, para a escola primária, tem um déficit de 44 milhões de professores. Muito É bem, isso. vocês percebem que essa aqui é uma situação complicada para a classe trabalhadora, né? Então, vocês entenderam o que são os empregos flexíveis, precários. Com esse contexto, são criadas novas estratificações e novas discriminações entre os que trabalham. Cortes de sexo, de idade, de cor, de etnia. Então, uma terceirizadora dessa pode pegar os haitianos que estão em São Paulo e pagar quase nada em uma nova modalidade de escravidão, né? Porque são pessoas sem direitos, né? São imigrantes que se não fosse pelo acolhimento ainda existente no Brasil, estariam como nos Estados Unidos, né? Ou seja, sendo expulsos Então, mas eles acabam sendo, né, submetidos a essa, diria até que é um novo formato de escravidão. Por exemplo, no Bom Retiro, que o Vitor tão conhece bem também, você tem famílias e famílias de bolivianos que estão lá e que são contratados por modalidades de trabalho que eram da Idade Média, da família inteira ter uma tarefa, uma empreitada para cumprir. Ó, vocês vão fechar 1.000 camisetas da Nike aqui. Bota a família inteira para produzir e pelas 1.000 camisetas pagam tanto fechado, uma empreitada, né? E como muitos desses estão morando em habitações que são dos caras que entregam a empreitada para eles, eles cobram o aluguel. Então, muitas vezes os bolivianos, né, essas famílias de bolivianos pagam para, perdão, trabalham, ou seja, uma nova modalidade de escravidão, porque eles estão sempre devendo para quem os contratou. Isso nós estamos falando do século XXI, gente. Então, o fato dessa essa reestruturação produtiva que economiza trabalho vivo nos leva a uma circunstância de trabalho desse tipo, né? E para aqueles que trabalham, há uma exigência crescente de amplos níveis de qualificação, de superqualificação, de polivalência. Então, para aqueles que trabalham, você vai criar novas modalidades de alienação. Como você não trabalha mais numa única máquina, você é um polivalente, o toyotismo cria os círculos de controle de qualidade. Então, nós temos que aumentar a nossa produtividade. Estamos aqui com uma equipe do Vitor, Marcelo Ungaro e Roberto Leal. Como nós podemos aumentar a produtividade? Quais os problemas que vocês encontram aqui nessa unidade coletiva de produção? É mais ou menos assim, Leal. Lembra daquela música? A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por culpa do Leal, uma trairagem da porra, né? Esse círculo de controle de qualidade supõe isso, que eu vou delatar o meu amigo. Olha, a nossa produção não foi tão boa, porque eu não queria dizer nada, mas esse tal de Vitor, diferentemente do Marcelo, embora tenha o mesmo sobrenome, ele não é proativo, né? Ele atrapalha um pouco o grupo e tal. Ou seja, eu acabo premiando os círculos, né, as unidades de trabalho mais produtivas e que, inclusive, tem uma caixa de sugestões que eu premio. Se você trouxer uma sugestão para aumentar a nossa produtividade, você vai, além de ganhar a foto de operário padrão, né? Você vai também ganhar um prêmio por, olha, nós precisamos ganhar da outra equipe. Vocês perceberam que o cara não precisa mais do capataz lá do Chaplin? É isso que o Ricardo Antunes vai chamar do déspota de si próprio. É uma forma de alienação que invade a nossa subjetividade, que o trabalhador que está empregado passa a ser um déspota de si próprio. E ele está tão dominado por essa manipulação que ele acha que a Toyota é a sua empresa. Lá na minha empresa, lá no Bradesco, onde eu trabalho, na minha empresa, né? O toyotismo criou, inclusive, uma modalidade que o cara, antes de entrar para o trabalho, ele canta o hino da empresa. E para mostrar que ele é bem assistido, ele tem professores de educação física que, nos intervalos, vão ministrar aulas de ginástica, né? O tal do trabalho, né? Da ginástica laboral,
para que ele, por favor, imagina que eu quero que o meu trabalhador tenha problemas relacionados ao trabalho, porque eles não vão mais chamar de LER, lesão por esforço repetitivo. São distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Com isso, um bocado de trabalhador que ficou desempregado porque o seu pulso estava arrebentado, né? Aquela síndrome do carpo e tal, ele vai perder o processo trabalhista porque eles conseguiram mostrar que esse cara não ia nas sessões de ginástica. Então ele não fazia o alongamento e por isso que ele teve esse problema. Se ele se aproveitasse de tudo que a empresa entrega para ele, não estaria com esse problema. Mas veja só, estou aqui com a lista de chamada. Olha quantas vezes o Roberto Leal, ao invés de fazer ginástica laboral e alongamento, preferiu estar tomando uma água ou descansando no sofá. Ou seja, onde já se viu, a empresa lhe oferece isso e você abre mão dessa. Então, gente, eles vão botar os puffs lá para você deitar, né? Mas olha aqui, meu gente, olha, nós podemos tomar uma cerveja juntos e rebaixando seu salário, né? E além de tudo, você acha, nossa, aqui na Google é tão legal, né? Eu estou aqui, olha, como se eu fosse. E tem um filme chamado Estagiários, né? Em que isso é um pouco lá mostrado do ponto de vista da Google, mas acaba revelando como as coisas funcionam, né? Então, você tem uma necessidade de capacidade de decisão requerida pelas tecnologias emergentes, que colidem com o privilégio do comando do capital, porque vai precisar desse trabalhador super qualificado e que não se sente mais um peão, porque ele resolve problemas da produção, né? É óbvio que essas transformações produtivas implicarem mudanças nas relações de trabalho, aumentarem o nível de exploração dos trabalhadores. Homens e mulheres não qualificados acabam por perder os seus empregos e ficam esses polivalentes superqualificados. Qual o resultado disso do ponto de vista da luta? O movimento operário, em virtude das novas formas de produção, passou por uma dupla crise, uma que atingiu a sua objetividade, a materialidade, e outra que atingiu a sua subjetividade. Muito do que nós falamos, por isso que eu estou lendo, é uma síntese. Do ponto de vista da materialidade, houve uma revolução técnica no interior do capitalismo, com a automoção, com a robótica, com a microeletrônica, que mudaram a materialidade do trabalho. O modelo fordista, taylorista, deixa de ser o único padrão produtivo, surge o toyotismo. E o que é o toyotismo? Um sistema que corresponde rapidamente às demandas de consumo que são colocadas. Possui flexibilidade para alterar o processo produtivo, para não operar com grandes estoques, né? Já que tem um monte de gente desempregada e não existe mais consumo de massa, então eu preciso fazer agora. A pessoa que consome, consumir o tempo todo, né? Não opera com larga produção em linha de montagem, rompe-se a relação de um homem por máquina e o trabalho necessita ser feito em equipes, exige envolvimento do trabalhador. Lembram aí do exemplo dado entre mim, o Vitor e o Roberto Leal? E a criação dos círculos de controle de qualidade. Ou seja, o trabalhador se torna um déspota de si próprio, né? E esse déspota de si próprio é resultado do quê? De novas formas de alienação. Então, um cara que estava alijado, inclusive de planejar, ele identificar no Vitor e no Marcelo alguém com quem ele tinha identidade de classe. Agora não, ele não mais se vê como um peão. Peão era o Chaplin. Agora não, imagina, eu estou lá na Google, posso até tomar cerveja no meio do trabalho, né? Por mais que haja um rebaixamento do salário e uma intensificação acompanhada de uma extensão da jornada de trabalho. O cara não para de trabalhar. Eu consigo dominar e manipular a sua alma, né? Uma transformação do sindicato combativo em sindicato participativo, ou seja, não mais na luta pelos direitos, mas como a gente vai fazer diminuir, né, o, a sangria desatada do desemprego estrutural. Então, esses sindicatos ainda vão dizer: olha, a luta de classes mudou.
Aí mudou de uma tal maneira que o novo sindicato tem que ser um sindicato que pense, né, junto com os capitalistas. Como que a gente vai fazer para ter condições de trabalho minimamente aceitáveis nesse contexto? Então, vão diminuir aquelas greves por melhoria salarial, por melhores condições de trabalho. Por quê? Porque qual vai ser a resposta do capital às greves? A demissão em massa, né? De tal maneira que você tem esse sindicato que tem que se preocupar, né, fazer diminuir essa sangria desatada. O sistema de déspotas do controle fabril é substituído pelo sistema de déspotas de si próprio. O trabalhador se avilta no plano ideário. A empresa é a sua empresa, a produtividade é a produtividade da sua empresa. Esse sistema de flexibilização supõe a flexibilização dos direitos, necessita da terceirização e da precarização do trabalho. Sobre tudo isso, vocês notaram que eu falei, né? Então, eu estou agora só trazendo uma síntese, por isso que eu estou. Agora, o que isso implica? Acentua-se a fragmentação da classe trabalhadora e o que isso implica do ponto de vista da subjetividade. Essa crise atingiu a forma de ser. Marcelo, travou. Travou? Travou? Vocês estão me ouvindo ou travou? Agora Agora sim. tá. Travou algumas vezes, mas agora regularizou. Eu estou falando da crise na subjetividade. Acho que na materialidade já ficou claro. Na subjetividade, o que nós vamos ter? Uma crise de consciência de classe, por suposto. Eu não me identifico mais como classe social, eu que sou trabalhador da Toyota, da Google. Imagina que eu sou essa gentalha da classe trabalhadora, né? O meu padrão de assalarial é diferente dos outros, né? E eu não mais me identifico como classe social. Obviamente, com com a reestruturação produtiva, você tem um impacto nos nossos instrumentos de luta subjetiva, ou seja, há uma crise de consciência de classe que repercute numa diminuição da sindicalização. Então, o trabalhador não vê mais no sindicato um instrumento de luta, falar essa gente, né, espertalhona do sindicato, né? Imagina, essa gente vai ficar sustentando essa gente aí que só quer saber de si próprio, né? O crescimento, olha lá, uma diminuição da sindicalização, ou seja, o cara não quer mais ir para o sindicato, e o pior, os que estavam no sindicato querem sair do sindicato. Uma crise de dessindicalização, diminuição do número de greves e uma crise no ideário que se contrapunha à lógica produtiva burguesa. E aí os dados são alarmantes. Gente, eu estou trabalhando com dados que são aí da década de 90, início do século 20, né? Há uma crescente desproletarização do trabalho fabril, que já foi de 40% na década de 40, ou seja, o proletário, né? Foi reduzido para a década de 30, perdão, foi reduzido para 30% na década de 50 e chegou ao final do século com 25% da classe trabalhadora. 25% do proletário urbano. Ou seja, há um decréscimo fruto do desemprego estrutural. Paralelamente a isso, há um processo de subproletarização ou de precarização decorrente da flexibilização e da terceirização. Crescem os trabalhos precários, temporários e parciais, o subproletariado chega a 40% e às vezes a 50% da força de trabalho nos países avançados. Vê só como o problema é significativo, é substancial, né, gente? Então, veja bem. Então, cresce o número de subproletariados com a precarização. Qual é o sindicato dos camelôs? Existe, né? Eles têm até associações hoje em dia. E, né? Porém, essas associações, qual a força que ela tem? Quando grita o rapa, meu velho, é todo mundo juntando as suas coisas e saindo de onde está, né? De onde está vindo a força policial para tomar o que eles têm.
né? Ou seja, qual a possibilidade dos terceirizados terem a luta pela defesa dos seus direitos? O que acontece, por exemplo, com o trabalho precário e temporário na Secretaria de Educação de São Paulo? Esses ainda têm o 13º, né? Tem o reconhecimento de algumas férias, né? Daquilo que pode se chamar de férias, mas o salário deles é muito menor do que o salário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mas o trabalho, para pensar aí, gente, a nossa categoria profissional dos professores, tá? Se a gente for para outras circunstâncias, se a gente for para outras categorias profissionais, a coisa é pior, né? A coisa é pior. Então, esses trabalhadores, eles cessam o seu contrato de trabalho num determinado mês, ou quem é do sindicato aí pode me ajudar, não é? Mas, assim, de tal maneira que ele cessa a necessidade, talvez em dezembro, provavelmente, Vitor, me corrija, Vitor e Lial, e só retoma o contrato quando voltarem às aulas. Não tem direito a 13º, não tem direito, né, às férias remuneradas, é um contrato de prestação de serviços. E isso os coloca com maior controle, com maior domínio sobre os diretores de escola. Imagina nas gestões militarizadas, então, né? Então, eu estou aí querendo construir o cenário em face da nossa própria categoria profissional. Então, esse contexto todo do capitalismo contemporâneo, da reestruturação produtiva que vem de meados da década de 70 para cá, faz com que haja um assalariamento cada vez maior dos setores de serviços, né? Entre eles do serviço de saúde, entre eles dos serviços de lazer, né? Ou seja, na medida que a educação vai se tornando algo compreendido como um setor de serviço, e a nossa luta é para que não seja, porque se trata de direito social, você vai tendo um assalariamento desse setor de serviço que é embutido no processo de precarização. Então, você tem um aumento do trabalho feminino, né, em razão dessa precarização, e com essa precarização, muitas das vezes eles vão preferir as mulheres aos homens, porque sabidamente as mulheres têm mais responsabilidade com seus filhos. E a tendência de que ela se envolva com uma greve é menor. É óbvio, gente, que eu estou falando tendencialmente. Por exemplo, não estou falando da nossa categoria, que tem expressões específicas, singularidades, né? Porque há bastante tempo você tem uma mão de obra feminina que trabalha na educação, tá? Qual foi uma luta lá atrás? A luta pela profissionalização do professor, né? Porque muitas vezes alguns diziam, não, eu não vou entrar em greve, gente, porque esse não é o salário principal da minha família. Então eu aqui, meu irmão, vou me meter nessa confusão, tá? Quando eu fui sindicalista, Vitor, lá no SINPEM, na educação municipal, várias vezes eu ouvia isso das companheiras trabalhadoras, dizia, olha, meu irmão, o salário principal é do meu marido, não é o meu. Eu falei assim, ó, desculpa, né? Então, assim, ó, eu só venho trabalhar aqui porque com esse salário, porque você não imagina como era rebaixado o salário depois que sai a Erundina e vem Pita e vem Maluf, né? Então, é um rebaixamento tamanho e alguns diziam, olha, eu só estou aqui para poder pagar minhas contas, o cartão de crédito e tal, mas o salário fundamental é do meu marido lá em casa. É óbvio que essa situação mudou, ainda bem que há uma profissionalização crescente da profissão do professor da educação, né? Então, isso mudou, felizmente, o quadro. Uma redução de jovens e exclusão de velhos. Então, se hoje em dia há um desemprego estrutural e fala, nossa, se eu com 50 anos perder o emprego, não arrumo mais emprego. É verdade. Mas o pior de tudo é para jovens que nem ingressam no mercado de trabalho. Então, assim, são excluídos de qualquer possibilidade. Aí vem algum aligerado e diz: nossa, o jovem hoje, né, não quer saber de constituir família. Então, é claro, ele não é louco, ele não sabe se ele vai ter salário. Né? Então, a família está mudando, o jovem fica até os 30, 40 anos na sua casa. Quem quer, com 40 anos, estar na casa do pai?
ouvindo lá, sou eu que pago as contas e tal. Mas não, ele não tem como conseguir, né, se sustentar. Então, não à toa vem mudando a estrutura familiar. Então, nós temos uma classe trabalhadora que é mais fragmentada, mais complexificada e heterogeneizada. Então, o desafio para o século XXI é indiscutivelmente mais ousado e difícil. Por fim, a revolução tecnológica contemporânea é um fator extremamente relevante, porém é absolutamente equivocado de falar do fim da sociedade do trabalho. Né? Nós não vivemos na sociedade do espetáculo, não vivemos na sociedade do consumo, nós ainda vivemos na sociedade do trabalho. O Hobsbawm dirá o seguinte: olha, por mais que a tecnologia tenha trazido economia de trabalho vivo e desemprego estrutural, a centralidade do trabalho e da classe trabalhadora continua a mesma. Ou seja, quem pode botar abaixo essa sociedade? Ainda aqueles que, do ponto de vista das relações, né, sociais de produção, são os explorados. Porém, hoje em dia, né, a gente tem um processo de manipulação das consciências muito maior que faz com que esses trabalhadores internalizem determinados discursos que vão dizer: olha, veja bem, você quer ser CLTista, rapaz, você pode ser empreendedor, você pode ser alguém que vai gerir o próprio trabalho, a depender os seus próprios rendimentos a partir de iniciativas que você poderá desenvolver. Então, vocês percebem como é uma alienação muito mais violenta? Muito mais violenta. Nessas circunstâncias, um sujeito se submete a trabalhar 14, 16 horas por dia, sendo motorista de aplicativo, num carro não muitas vezes não é seu, ele aluga o carro para poder ter esse trabalho, ele está desempregado, né? E aí os caras estão dizendo: oh, você está desempregado por culpa sua. Olha lá, você pode ser um empreendedor de si próprio, um motorista de aplicativo que julga que não tem patrão e não tem mesmo, né? Ou seja, essa lógica geral que o oprime, o grande patrão é o grande capital especulativo financeiro, mas ele se sente como um empreendedor que trabalha 14, 16 horas por dia nessas condições, com um trabalho num carro que ele põe a gasolina, que ele que é responsável pelo pneu, que ele que é responsável pelo seguro, e que se por acaso ele ficar doente e não puder trabalhar, ele não tem rendimento. E ele acha que isso é melhor do que ser CLTista, o que é pior de tudo, né? Porque isso mostra o nível de manipulação, de alienação a qual ele está submetido, né? Então, como vocês perceberam, tendo em vista o adiantado da hora, eu vou ter que aqui minimamente tematizar algumas coisas que são importantes, especialmente referentes ao lazer. Mas vamos passar aqui. É óbvio que da década de 70 para cá tem outras mudanças que aconteceram e que incidem também na relação entre trabalho e tempo livre. Então, você tem um aumento da urbanização, uma difusão da educação formal, que vem desde da década de 60, então um protagonismo do movimento estudantil notável na década de 60 do século passado para cá. Então, hoje em dia, essa difusão da educação formal fez aumentar o número de pessoas diplomadas, mas que, vejam bem, elas estão diplomadas e às vezes têm mestrado e doutorado e não tem emprego para elas, fruto da reestruturação produtiva. Crescimento da atividade de serviços, então, cada vez mais aquilo que a gente julgava que era direito, fruto do avanço do neoliberalismo, é entendido como serviço pelo qual você tem que pagar. É a saúde, é o lazer, é a educação, né? Ou seja, você tem um processo de mercantilização de coisas que o movimento operário
clássico lutou para que fossem direitos sociais, ou seja, eu tenho que ter direito à educação, eu tenho que ter direito à saúde, eu tenho que ter direito ao lazer, eu tenho que ter direito ao tempo livre. Esses direitos vão implodindo, vão sendo explodidos e vão cada vez mais se tornando mercadorias pelas quais eu só tenho acesso se eu pagar. Uma mudança do perfil demográfico da população, no sentido que as populações vão envelhecendo. O Brasil, hoje em dia, é um país, né, de velhos. Não, lembra que antes era o país do futuro, né? Ação de jovens. Agora, cada vez mais tem diminuído o número de famílias com filhos. E é entendível, né, gente, por as razões pelas Marcelo, só uma pesquisa que saiu agora, do Marcos Pockmann quais falou, não. inclusive, em 2042 a população brasileira vai começar a decrescer, a partir de 2042. Né? E vamos ser ultrapassados pelo México, né? Facilmente aí, né? Estamos em acho que 212 milhões, alguma coisa desse tipo, né? E vai começar a decrescer, 223. coisa que já acontece na Itália, coisa que já acontece na Espanha, né? Porque veja bem, gente, eu tenho filhos lindos que eu os amo profundamente. Talvez tenha sido a expressão, a vivência de amor incondicional mais fantástica que eu tive na vida, junto com o Palmeiras, né? Meus filhos e o Palmeiras são amores incondicionais, indiscutivelmente. A esposa depende, tanto eu quanto ela, dependemos dos bons tratos, né? De a gente se tratar bem e tal. Então, não é um amor incondicional, depende de a gente se tratar bem. Agora, filho, né, meu irmão? E o Palmeiras pode ir para a segunda divisão, para a terceira, voltar e tal. E eu vou continuar palmeirense, independentemente de como ele me trata, vai, né? E então se trata de uma experiência de amor incondicional, a dos filhos. Mas hoje em dia eu pensaria se eu deveria ter filho ou não, tendo visto o avanço da extrema-direita, do neonazismo, do neofascismo e de como anda o mundo do trabalho, né? Porque dizer, olha, cara, eu hoje em dia estou preocupado em durar o maior número de anos possíveis para que eu, aposentado, consiga minimamente garantir uma estabilidade aos meus filhos, porque eu não sei se eles terão as condições que eu tive para poder dar conta da sua própria existência, né? Então, essa mudança do meu perfil demográfico, eu, ao falar da minha vida, estou falando da vida de muitos aí, e de pessoas que estão em situações muito mais precárias do que eu. Então, é entendível, né? Porque eu já falo, pô, para que eu vou fazer filho? Né? É Então, uma isso espécie de afirmação do futuro, né? porque é assim, porque o presente é tão assustador, Vitor, que a gente não aposta. A gente, por ser humanista, né? Você diz, cara, eu só vou fazer filho quando eu tiver certeza que há perspectiva, né? E tá difícil de ter perspectiva. Tá difícil de ter perspectiva pela reestruturação produtiva. Agora, nós, né? Nós que somos comunistas, socialistas e tal, é claro que o mundo pode ser diferente, porque somos nós que fazemos o mundo, né? Mas quero ter garantia que nós estamos fortalecidos para essa luta para falar, pô, Ana Beatriz, vai lá e me traz um netinho, que eu vou adorar ter um neto, né? Por hora, eu estou concordando com ela que é bom ser precavido, né? Vamos ter parcimônia nesse momento, mas se a gente conseguir, eu acho que tem chance, hein, gente? Acho que essa discussão do 6 por um é uma discussão significativa, né? Eu acho que a gente tem pautas políticas que podem nos mobilizar. Mas vocês percebem que aí eu me empolgo e vou saindo aqui do slide, né? Então, essa reestruturação produtiva, ela traz, vou aqui para a última coisa, um extraordinário crescimento dos desprotegidos sociais, fruto das políticas neoliberais de cortes sociais, né? Então, assim, o Lial, a gente, e o Bruno, outro dia, que é comunista como nós, Lial, disse assim, Marcelo, você é um privilegiado, você vai aposentar. Eu falei, privilegiado é uma porra, né? Ou seja, isso é uma luta nossa para o direito social de aposentadoria.
e jamais pode ser entendida como um privilégio. É lamentável que as novas gerações que estão submetidas a esse tipo de trabalho não tenham perspectiva de saber que, olha, cara, tem uma hora que eu vou estar tão cansado, vou precisar de mais de medicamento e tal, e que tinha que estar o jovem, né, trabalhando, e não eu. Então, assim, sabe, não. Hoje em dia, a coisa está tão feia que mesmo um companheiro da luta diz, cara, você vai ter o privilégio de aposentar. Dizer, pô, privilégio, entre aspas, né? Mas é horroroso imaginar que alguém pode estar com 75 anos e ainda sem poder contar, né, com a aposentadoria. Tá? Então, e vocês percebem que esses direitos sociais não representam o fim do capitalismo. É só a possibilidade de uma vivência que seja um tanto quanto, né, mais civilizada do ponto de vista de seres humanos que tenham acesso àquilo que a humanidade produziu de melhor. Eu já fico imaginando a minha aposentadoria, olha, todos aqueles livros de literatura que eu não tinha condição de ler, eu acho que eu vou conseguir ler, né? Mas veja só, já sei, Leal, que tem uma série de direitos que eu tenho que vão sair, né? Então, por exemplo, a tal da URP eu perco ao aposentar, né? Mais que isso, eu tenho que provar que eu era servidor público antes de 2001 e 2002, porque senão eu não tenho direito à integralidade e paridade. Então, eu não vou receber, se eu não conseguir, eu vou receber 80% do que eu recebo hoje. E tendo em vista os remédios que eu já estou tendo que tomar, velho, fala, será que vai dar? Capaz de ser uma ilusão. E eu chegar lá em São Paulo e ter que arrumar umas aulinhas para dar, porque o dinheiro não vai ser suficiente, né? Mas veja Marcelão. só. Hã? Oi, Marcelo. Ô, Rejane, Regiane, pois não, tudo querido? bom? Bem, Trazendo também, eu ia trazendo essa ideia da insuficiência também. A gente, além de pensar na aposentadoria, a gente pensa na se vai ser suficiente, né? Aqui eu observo que tem muitos idosos que pedem dinheiro no sinal, muitos idosos ainda trabalhando pela insuficiência mesmo claro. da aposentadoria. Isso a gente está vendo agora, né? Tá, Tá, que há 2, 3 décadas, a gente não tem ideia sim. do que vai ser mesmo. E acho que você também, Regiane, mais ou menos, mas eu e o Lial, com certeza, nós somos de uma geração que tem uma dupla preocupação. Os meus pais, a preocupação deles é: se eu fizer meu filho estudar na faculdade, ele vai ter emprego. E fazia sentido, né? A minha preocupação hoje em dia é com a minha mãe, que ainda está viva e a aposentadoria dela não é suficiente, com os meus filhos, entendeu? A minha mãe tinha uma preocupação com seus filhos, quer dizer, olha, formei, ele agora vai ter emprego. A nossa, né, a minha e do Lial é com os. É que Lial, né, lamentavelmente, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Mas é a minha, com a minha mãe lá de 84, ainda bem que a Travou. aposentadoria dele é razoável, ela Travou. mora. Parou? Travou Agora por uns foi. 10 segundos, né? Voltou? Voltou. Então, a nossa preocupação é com os que estão mais velhos e com os que virão, né? O Vitor tem que se preocupar com a Silvia e tem que se preocupar com a Lívia, né? Ao mesmo tempo. É uma geração que é uma complicação. E aí dá para entender porque a Ana Beatriz não quer ter filho. Fala, pô, eu não sei nem se eu vou dar conta de mim mesmo, pai, que dirá, né, de um filhinho. E aí você tem razão, Rejane. Quando a gente vê porque a nossa Constituição, ela criou um sistema, né, de assistência social que envolve a previdência, né, que envolve o direito à saúde. Tudo isso foi arrebentado. E arrebentado de tal maneira que hoje em dia você tem, né, pessoas idosas que não têm um mínimo de segurança se vão zelar por eles, né? Se vão zelar por eles. E por vezes tem que voltar a trabalhar, né? Em situações muito precárias. Houve um momento, Regiane, muito interessante em São Paulo, que eu não sei se em Brasília tinha a figura do office boy. Office boy era um jovenzinho que pegava as contas na mãe empresa e ia aos bancos pagar as contas e tal, né? Chamava office boy. Tinha até uma música que é Eu sou boy, boy, eu sou, acordo, né? Eu chego sempre atrasado, eu sou boy. Eu não lembro quem era o conjunto de rock que cantava
as dificuldades do office boy. Em São Paulo, teve um momento que Magazine, eles E de começaram. vinil. Kid E de Vinil, vinil. isso aí. Já fez vinil, festa pro Magazine. nosso sindicato. É, meu velho. E aí houve um tempo que você tinha idoso fazendo trabalho de office boy, porque ele tinha privilégio na fila. Então eles deixaram de contratar os office boys e começaram a contratar aposentado para fazer o serviço, porque aí era mais rápido. E punha o velho na fila, que tinha uma fila privilegiada. Cara, olha só o que é o capitalismo, velho. Basta o cara ter um pouco de sensibilidade e ver, meu irmão, olha o que os caras são capazes de fazer num determinado momento, né? Dizer, pô, esse cara aí vai. Bom, muito bem, gente. Eu acho que eu vou parar aqui os slides e vamos falar sobre o lazer, né? Nessas circunstâncias do avanço do neoliberalismo, o neoliberalismo, gente, só para a gente lembrar, é uma forma de organização política, ideológica, de uma fase do capitalismo, desse capitalismo que vem de meados da década de 70 para cá, que foi formulado, a sua elaboração já vem desde a década de 40. Em 1941, 42, alguns economistas se reuniram naquilo que ficou conhecido como Sociedade Montpellier. Entre eles estava lá o Hayek, que acho que vocês já ouviram falar, ele era endeusado pelo Olavo, aquele que já foi tarde, como era o nome dele? Olavo de Carvalho, o astrônomo, astrólogo, né? Não, não era astrônomo, ele era astrólogo, na verdade, né? E que aí, olha, o Hayek, né? Ele escreveu um livro que era sobre a servidão contemporânea, acho que é esse o nome, o título. Depois aí, Vitor, Lial, se lembrarem, por favor, me corrijam, né? E eles lá na década de 40, gente. Sabe lá, nós estamos falando ali, ó, a guerra vai até 45. Na década de 40, eles elegem como principal inimigo da sociedade capitalista o socialismo e toda e qualquer forma de ideologia igualitária. Entre elas também a social-democracia. Então, o primeiro inimigo número um era o socialismo e o segundo inimigo era a social-democracia. Qual era a ideia deles? De retomar algo que a história e a crítica social já tinham mostrado que tinha fracassado, que é a ideia do livre mercado, mas não o livre mercado no sentido liberal, um livre mercado que pensasse um estado mínimo para os direitos sociais e máximo para o acúmulo de riqueza. E isso representava criar uma desigualdade estrutural. Falou, nosso principal inimigo é toda e qualquer ideologia que defenda todo e qualquer o caminho da servidão. Isso mesmo, Caio, que defenda qualquer forma de igualdade. Por que o socialismo é nocivo? Porque ele defende a igualdade. E por que a social-democracia é nociva? Porque, para continuar o capitalismo, ela fez concessões a algumas formas de igualdade. E vamos dizer, isso é muito ruim para o desenvolvimento capitalista, para a acumulação capitalista. Por quê? Ao eu garantir direitos para o Vitor, ele se acomoda. Então, o que nós temos que fazer? Criar formas de desigualdade para que ninguém fique acomodado, né? Para que haja essa disputa, sabe? A guerra de todos contra todos que o Hobbes lá queria, a fim de que se gere desigualdade, e essa desigualdade é fundamental para o desenvolvimento capitalista. Então, eles dizem: os nossos principais inimigos são os partidos socialistas, os partidos sociais-democratas, os sindicatos, toda e qualquer forma de defesa de igualdade social. Na década de 40, isso era uma sandice, né, velho? Porque lembra, no pós-guerra, o que acontece com a Europa? Para não ter o avanço do mundo vermelho, porque vocês bem sabem que a União Soviética foi a principal nação na luta contra o nazismo, a União Soviética foi fundamentalmente a responsável pela derrota do nazismo. O que faz os Estados Unidos? Jogam bomba num país que já estava rendido. Para que ele já vê só, Hollywood já estava funcionando, né, velho? A ideia de espetacularizar a guerra e dizer, olha, esses dois cogumelos, do ponto de vista do marketing, né, vão representar a Segunda Guerra Mundial. Não é o Exército Vermelho libertando, né, toda a Europa, especialmente a Polônia, acabando com os campos de concentração. A imagem que vem da Segunda Guerra é essa. Porém,
A União Soviética, fundada no socialismo, por mais que a gente possa questionar e criticar o stalinismo, ela trouxe uma forma alternativa ao capitalismo que poderia, no pós-Segunda Guerra, ter sido bem sucedida. Então, o que é a social-democracia? É um arranjo capitalista de conter o desenvolvimento do socialismo na Europa. Então, na década de 40, o mundo capitalista estava fazendo concessão para direitos sociais, para o keynesianismo, para a social-democracia. Nesse contexto, esses caras se reúnem na Sociedade de Montpellier e começam a elaborar o que seria o avanço disso que eles vão chamar de neoliberalismo, a receita neoliberal. Essa receita neoliberal ela será aplicada no mundo todo de meados da década de 70, mas especialmente nas décadas de 80 e 90 na Europa e também na América Latina. Podemos dizer que o Chile foi o laboratório dos caras, né? O Chile, como vocês sabem, é hoje em dia o país que tem o maior índice de suicídio de pessoas da terceira idade, porque eles fizeram um sistema de previdência neoliberal em que o velho se sente um peso para a família. Se sente um peso tamanhamente grande que vários deles se suicidaram para não serem um peso para a família. Fruto das políticas neoliberais. O México foi outro laboratório. Vê onde o México está agora, né? E o Brasil, vocês lembram daquela propaganda do efeito Orloff, uma vodka que não valia nada? O cara tinha uma ressaca e falou: olha, eu sou você amanhã, depois de ter tomado Orloff. Então o Brasil é o efeito Orloff. Por quê? Porque na década de 90 nós tivemos o fortalecimento do nosso chamado campo democrático popular, e isso de alguma maneira tardou, né, o aprofundamento das políticas neoliberais no nosso país. Então, hoje em dia, nós estamos sentindo mais os efeitos do avanço do neoliberalismo, né? E num momento em que as forças sociais estão, de alguma maneira, desmobilizadas para fazer a luta contra isso daí. Então, essas políticas neoliberais, entre outras coisas, elas querem acabar com qualquer mecanismo de igualdade. E entro agora no lazer. Então, já falei da saúde. Então, a saúde não pode ser mais um direito. Como assim? Nós temos que pegar o modelo norte-americano. Né? E já está chegando, não é, gente? O nego acha que está seguro com plano de saúde ou seguro de saúde. Vocês já perceberam que a coisa está pior, né? Você pagar um tanto, como que chama isso, o Vitor? Que é, hã? Coparticipação. Coparticipação. Coparticipação já é um modelo, né? Quando você tem uma doença significativamente brava, quem atende? O SUS, né? Meu sogro que morreu de câncer, ao fim e ao cabo, quem tratou dele? O SUS. Mais de 90% das cirurgias complexas é o SUS quem faz. Então, uma falsa ilusão e dizendo o seguinte: olha, eu preciso comprar essa mercadoria. E isso vai apagando da nossa memória que isso é um direito social. Então, nós vamos naturalizando que eu tenho que pagar para ter direito à saúde. Vocês perceberam o que é transformar um direito em serviço? Isso se sucedeu também no lazer, com um agravante que nós nunca tivemos grandes políticas de acesso ao lazer. Vocês concordam? Ou seja, no Brasil, por exemplo, uma das instituições mais responsáveis pelo É o Sesc. desenvolvimento do lazer foi o Sistema S, o SESC. O SESC vive do quê? De imposto, de renúncia fiscal, que é colocada, ou seja, de fundo público. E E você desculpa, e tem que que tem como pagar. missão Hã? e que tem como missão explícita harmonizar as relações entre capital e trabalho. Está na missão Sim, do Sistema S. É essa aí. é essa, está lá no estatuto. Ou seja, fazer com que o trabalhador diga, olha, está vendo o SESC, que maravilha? Então, os comerciantes exploram os comerciários livremente, mas depois eles têm algo que eles nos entregam, que é, gente, o lazer, muito da discussão do lazer brasileiro passa pelas políticas que são do SESC. A mais avançada política de lazer que esse país conheceu foi construída no primeiro governo Lula, do chamado Campo Democrático Popular, que se chamou
projeto de esporte e lazer da cidade, fundado na lógica do direito à cidade, do estatuto à cidade e da compreensão que o lazer deve ser um direito social, não pode ser um serviço. Porque no lazer, gente, se a escola funcionar bem e educar os sentidos das pessoas, com a arte, com a ciência, né? No seu tempo livre, para que o tempo, no tempo disponível, para que ele seja livre de fato, eu tenho que ter alguém que foi estimulado a querer ouvir samba de boa qualidade, a ouvir música de boa qualidade, a ir às peças de teatro, a querer fazer uma festa, um churrasco, hein, Vitão, da nossa turma aqui de lazer, um churrasco nosso de convivência, de cachaça, de vida, de fato, com sentido, partilhada com outros seres humanos, mas isso hoje em dia é uma mercadoria. Você tem que pagar para ter acesso. A festa da Carupita, você ainda entra de graça, né, Lial? Você esteve lá e viu. Você entra de graça, mas são filas e filas que você tem que pagar para poder ter o desfrute do alimento. Como essa era, festa era originalmente, quem quiser pode ler o Festa do Pedaço, do Magnani, que mostra lá como eram as festas populares. Junta o Nicola, junta a Maria e tal, e bora na rua fazer uma festa entre nós, pobres. Um traz a pastachuta, o outro traz a música, e vamos nos congregar. Isso escapa, ou seja, na Gênese é isso. Aí isso vai se desenvolvendo de tal forma que passa a ser apropriado pela indústria cultural. Então, olha, gente, você precisa desfrutar de um espetáculo de dança no Teatro Municipal de São Paulo. Ou você precisa ir na sala, como chama a sala lá de São Paulo, mesmo que é ótimo, hein, Sala Vitão? São Paulo. A Sala São Paulo, que tem orquestra sinfônica e tal. Colegas, eu conheço esse lazer. Pode separar quinhentão para o casal no final de semana. Entre, porque você vai fazer o serviço completo, concorda? Primeiro que para conseguir o ingresso, você vai ter que procurar muito antes, não é pouco. Segundo que esse ingresso vai custar caro. Terceiro que você vai ter que estacionar o carro ou vai ter que ir de Uber. Não é uma região que à noite seja completamente seguro, infelizmente. Aí tudo isso daí vai custar R$ 500, ou seja, se você imaginar um trabalhador que se sustenta com um salário mínimo, um terço do seu salário vai para uma noite. Então, veja bem, quando os meus alunos falam, ô professor, você é crítico do lazer, do esporte, eu falei, eu gosto tanto dessas coisas que eu queria que fosse para todo mundo, né? Eu queria que todo mundo pudesse ter acesso a isso, sem pagar. E mais que isso, que tivesse uma educação significativa para que ele, no seu tempo disponível, não quisesse ir na feirinha do Paraguai, mas quisesse ler o Shakespeare em casa, ou ouvir o Palinho da Viola na companhia dos amigos, ou seja, que ele tivesse educação dos sentidos, que são aquelas que nos elevam do cotidiano e fazem eu voltar para o cotidiano não aceitando mais aquele cotidiano. Se você, por exemplo, para não achar que eu estou aqui com elitismo, se você ouve Pecado Capital do Paulinho da Viola, olha quanto conhecimento sobre a realidade você tem. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. E aí tem uma hora, quando falta o dinheiro, o que acontece? O amigo some, tá lá no samba. Aí fala, camarada, o sujeito com uma simplicidade na mão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, é solução e solidão, né? Ele emenda lá poeticamente, fala, cara, que legal, eu gostaria que todo mundo ouvisse esse samba e entendesse. Eu gostaria que todo mundo fosse assistir Segunda-feira ao Sol e entendesse. Eu queria que todo mundo assistisse o Carteiro e o Poeta e entendesse. Aí vamos lembrar do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, quer balé, mas nessa sociedade isso é mercantilizado. E mercantilizado, e vamos ver no próximo encontro, que eu já abusei da paciência de vocês, e aí eu vou estratificar. E vou dizer, olha, não à toa, nosso querido Fernando Mascarenhas fala de uma pirâmide do lazer.
né? Então você vai ter um lazer de excitação, de você pular, fazer um bungee jump na Austrália, que custa milhares de dólares para determinada classe social. E aí vai indo, né? Até chegar num lazer pobre para os pobres, né? E dizer, não, o que vai te divertir, de fato, é a objetificação da bunda feminina, a bundalização. É isso que vai ser a sua forma de escape e de diversão, que não, que muitas das vezes não te humaniza em nada, né? Mas te distrai, mas faz com que você na segunda volte a trabalhar, né? Da mesma, né? Da assim recomposto, né? Para poder ser de novo explorado. E mais, e os caras têm a garantia de que se você está entregue a isso, você não está maquinando junto comigo, com a Rejane, com o Vitor, né, com todo mundo, uma forma de acabar com isso, né? A boa música, a boa peça de teatro, e, gente, e insisto, hein? Vocês viram que eu estou falando do samba, estou falando daquilo que os caras chamam de cultura popular, que mal chamam, na verdade não existe essa distinção. A cultura popular vai no sentido de rebaixamento. Não, você tem cultura humana, que humaniza os seres humanos, e tem coisa que não dá nem para ser chamado de cultura, que são formas de entretenimento, que é o divertimento gratuito, que muitas vezes é aquilo que é a tua cachaça para você ir trabalhar na segunda. Hoje confesso que eu tinha o dia inteiro de aulas, mas ganhar do River foi tão bom, né? Mas eu tenho clareza que aquele momento era um momento da cachaça. Mas vai dizer o Lucati, nessa sociedade, ao nos objetivarmos, exteriorização e objetivação são determinações histórico-universais. Em qualquer sociedade vai ter. Mas a sociedade burguesa tem uma terceira determinação ontológica, que é a alienação. Nessa sociedade, se vez ou outra se você não tiver uma cachaça, velho, ninguém segura esse rojão, velho. Então, é uma determinação quase como com uma necessidade. Quem dera que nesse momento dessa necessidade a gente tivesse o acesso, né, e a possibilidade de ter uma educação dos sentidos tamanhamente enriquecida que nesses momentos fosse a nossa cachaça, mas ao mesmo tempo a nossa organização contra-hegemônica para dizer, cara, quem dera a vida fosse poesia, música, né? Fosse samba, fosse comer com os amigos e tal, um maior número de vezes. Então, veem como é desumana essa proposta do 6 por um, da jornada 6 por um, do 7 por zero. É dizer, camarada, você aqui, sabe, The Wall, ou então Matrix, você não vive mais, você é sugado, você é a energia para que 12 ou 13, eu não sei se são 12 ou 13 companhias multinacionais, companhias de especulativo, do capital especulativo financeiro, que têm inúmeras atividades, gerenciem metade da riqueza produzida no mundo. 59 trilhões, que é o orçamento dos Estados Unidos junto com o da China, ele é gerenciado por 13 famílias. Gerenciado quer dizer, são eles que decidem para onde vai, não é que está no bolso deles. E eles estão dizendo, não vai para a educação, não vai para o lazer. Por isso que eu quase caio de costa quando o nego diz, isso seria o ideal, mas não dá para ser assim, né? Imagina. Eu falo, gente, olha só, seria muito melhor se ao invés de temporada nós tivéssemos mais concurso para professor, que o professor ganhasse mais. Poxa, eu imagino um salário de professor de uns 30, 40 mil. Mas, Marcelo, isso é uma idealização. Camarada, O mais da senhor é um metade. sonhador, né? O senhor é um É, sonhador. em Lial. Aí os caras não conhecem a realidade, ou seja, quase 50% daquilo que o país arrecada vai para o capital especulativo financeiro. Como assim não tem dinheiro? Tem dinheiro sim. Agora, nós estamos desmobilizados. A nossa força política, eu até, né, assim, eu não sou militante do PT, era do PCB, mas faço minhas coligações, especialmente com o meu companheiro, camarada Roberto Leal. Eu tenho convicção de que o Lula até gostaria disso, velho. Mas para fazer isso, meu amigo, né?
Não está fácil, não. Os caras são capazes de votar uma coisa em que eles não podem responder à lei, né? Que eles se blindam de qualquer investigação, né? E nem vão falar que tiveram 12 traíras que votaram nisso, né, Liel? Não vamos nem trazer a pauta. Mas veja só, se trata, velho, de uma disputa pelo tempo, de uma disputa pela riqueza produzida e que passa também pelo fundo público. Então, a nossa luta revolucionária ela tem que ser por dentro e por fora do Estado, nos movimentos sociais, apoiando o MST, a VAT, né, Vida Além do Trabalho, todos esses movimentos que têm surgindo e que questionam a ordem burguesa, mas ao mesmo tempo garantir saúde de qualidade, educação de qualidade, lazer para todo mundo, esporte para todo mundo, saúde para todo mundo, as academias da saúde garantidas, que o NASF tenha existência no Distrito Federal. Nunca houve um concurso para professor de educação física do Núcleo de Assistência de Saúde da Família, né? O meu aluno fala, você é contra a biologia? Não. Você é contra a fisiologia? Não. Você é contra a saúde? Imagina. Eu gosto tanto que eu queria que fosse para todo mundo, mas agora você acha que você está prestando um bom serviço porque você é personal de alguém que pode pagar. Eu não estou desconfiando da sua capacidade de ministrar uma boa aula de ginástica, mas porque o direito à ginástica não é um direito social. Então, eu acho que o mesmo se passa pelo lazer. E quando a gente fala em lazer, eu acho que é um fenômeno muito mais relevante. Eu não estou querendo aqui, eu não estou dizendo que o outro não é relevante, muito mais relevante do que o esporte. Porque o esporte me interessa como atividade de lazer, né? Como, por que que eu tenho que pagar para ter a pelada de final de semana, velho? Entendeu? Porque isso não é um direito de todo mundo. Por que que o meu pai, o Lial e eu temos que pagar para assistir o Flamengo, o Palmeiras, velho? Os caras se apropriaram disso, né? E é meio inelutável, né? Todo mundo toma como se fosse uma lei da natureza. É inelutável, não tem jeito. Daqui a pouco o Palmeiras vai virar SAF. Daqui a pouco eu falo, olha, tomara que eu já tenha ido dessa para uma pior, né? Quando isso acontecer, porque enquanto der para resistir, bora fazer. Para você ter uma ideia, a alienação é tamanha, Lial, e com isso eu insisto com a brincadeira do futebol, que eu até gosto da Leila nessa hora, como presidente do Palmeiras, não como dona da Crefisa. Né? Eu falo, isso aí é uma safada que vive de aposentadoria de velho, né? Mas a gestão dela à frente do futebol do Palmeiras nos faz minimamente enfrentar o Flamengo, vez ou outra. Claro que isso é uma bobagem, é uma brincadeira, né? Mas eu gostaria que, em face de tudo isso que foi falado, mostrar o do porquê cada vez mais o lazer se torna, né, expressão de mercadoria, por que ele é mercantilizado, tem a ver com todo esse quadro que a gente apresentou. Gente, me desculpa, me empolguei aqui um pouco, né? Mas faltou falar de coisas, sabe? Se a gente pegar o texto inteiro, vocês vão ver que a parte que da especificidade do lazer, a gente só trouxe aqui a introdução. Prometo para vocês que na próxima, que vai ser a defesa do lazer como direito social e como possibilidade de uma educação emancipadora, eu retomo esse assunto. Antes de encerrar, vou pedir a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, para dizer que a Faculdade de Educação Física vai passar por um processo eleitoral. Nosso camarada, companheiro Pedro Ataíde é candidato a diretor da Faculdade de Educação Física. E para aqueles que estiverem em Brasília e quiserem ir lá tomar uma, até para a gente comemorar a vitória do Pedro, que é chapa única, né? Vai lá exercitar o direito à democracia e votar, vai ter uma urna, e vocês, como alunos da especialização, têm direito a votar, e acho que vocês têm direito a votar, e vocês têm direito a muitas coisas que são serviços da UNB, porque são alunos da UNB, saibam disso, tá? Não é porque o curso é gratuito que você não tem direitos, né? Porque, em geral, o pessoal acha que é cliente, né? Lembra que o nosso espírito é o do direito, né? Não à toa essa especialização não é uma especialização paga, porque nós somos daqueles que defendemos que a universidade tem que ser pública, e ser pública representa não ter privatização branca, aquela, não, você só vai pagar uma taxa e tal, não, tem que ser pública. É óbvio que uma taxa ou outra de inscrição para seleção, isso no mestrado e tal, faz parte da prática da UNB. E esse dinheiro arrecadado, gente, é o dinheiro que trouxe o César Nunes para a palestra, ele é usado
para essas circunstâncias. Nenhum de nós recebe da UNB diretamente por esse serviço. Como isso é apoiado pela CAPES, nós temos poucas bolsas, por exemplo, uma disciplina inteira tem uma ou duas bolsas pelo trabalho realizado, mas não é uma atividade lucrativa. E por isso, nessa defesa de que se trata de direito, vocês têm direito no usufruto daquilo que a universidade tem para oferecer. Entre eles, vocês têm direitos políticos. E se acharem que o Pedro não vale nada, vai lá e vota nulo, né? Vai lá e vota nulo. O Pedro é o coordenador do curso, hein? Entendeu? Estou aqui criando uma insurreição. Mas se tiver por lá, aproveita, vai ser dia 7. Dia 7, salvo erro, é uma terça-feira. Aniversário da minha filha, ela fará 21 anos. Eu dou um beijo nela, venho para São Paulo. Vou estar lá para votar e se vocês quiserem tomar um café no Avante, vai ser um prazer. Quem não conhece o Avante fica lá no Pátio Verde, embaixo. É uma sala que vocês vão ver esse logo que está aqui atrás de mim, que se chama Wagner Martins, porque é um amigo nosso que nós, infelizmente, perdemos Matias. para a pandemia, o Wagner Matias, que nós perdemos para a pandemia, para o negacionismo, né? Então a sala recebe o nome deles, vai ser um prazer tomar um café com vocês. Então o primeiro aviso é esse. O segundo, quem vai dar é o Vitor, né? Não, é só. Boa noite, gente. Só reforçar a importância da participação no fórum, que ele é avaliativo nessa unidade. Hoje eu disponibilizei um outro questionário avaliativo, que é um Google Forms, que é o segundo momento da avaliação dessa unidade. E já deixar marcada a próxima aula síncrona, que o Marcelo já sinalizou, dia 30/9, e o nosso seminário, que na unidade 3 a gente vai pôr direitinho as temáticas e o modo de organização, que a princípio vai ser realizado no dia 9/10, tá bom? Então, só relembrar essas datas. E não deixem para fazer as atividades depois. Eu ainda não fechei as atividades da unidade 1 para garantir a participação de todo mundo, para que todo mundo faça, mas não vamos deixar para a última hora, não, tá bom? Mais ou menos esses os avisos. Vocês Vitão, perceberam que a equipe está preparada a gente driblar as dificuldades com a Isso. plataforma, com o Eu não pus tecnicismo aí, data tá de bom? limite da, não pus data de limite da É, entrega do diagnóstico. Estou sim. tentando minimizar ao máximo a entrega de material, que eu sei que vocês têm outras disciplinas, todo mundo trabalha. Então é o mínimo de avaliação possível para que a gente consiga que todo mundo seja contemplado aí na pós, uma vez que não tem reoferta das disciplinas, né? Isso, não Vitor, podemos, não Pois não, podemos Regiane? deixar ninguém para trás, então. Ninguém para Isso. Não, não, trás. tá tranquilo Entendeu? quanto a isso. Vamos ter a melhor só apropriação conferindo, possível na circunstância em que nos encontramos. Pois não, só Regiane? conferindo, seria dia 30 agora de setembro? 30 de setembro. Então, mas eu acho que vai chocar com a outra disciplina, salvo me engano, de tecnologia também é dia 30. Veja aí, o Marcelo falou que não tinha a princípio. Não, beleza, mas só vamos Qualquer conferir, porque. coisa, se tiver, eu mando um aviso lá pela plataforma, tá bom? Beleza, beleza, porque eu acho Tô que vendo o lá. Helder e o Leal aí já ansiosos pro jogo do Flamengo. São Paulo já tá perdendo. Também já até Vitor, quero está ir lá, pô. confirmado dia Em 30 torno aula do de dia 30, tecnologia. Vitor, para mim tá bom, pode ser. Não sendo no dia do jogo do Palmeiras, mas o jogo do Palmeiras é semana que vem, né? Então é. Então eu vou. Então, que quer ter dia 30 tem aula? 30 e dia Eu vou 1 tem confirmar aula, aqui, tá? Então eu vou fazer no dia 2, quinta de e eu novo, vou dia 2. confirmar com a Rosana e com as meninas, por quê? Porque elas mandaram para mim um cronograma e depois o cronograma é um pouco Tá, diferente. Então, eu ok. vou dizer para eles: olha, tem ou não tem? Se ela falar que tem, Tá, está prevista uma palestra, né? Se beleza. disser que tem, a gente marca ou no dia anterior ou no dia posterior, Pode ser no sem dia vinte e problema nove, nenhum. sem problema. Tá Nesse ok. horário aqui, eu estou disponível para a gente fazer. Tá bom. Então é Beleza? isso. Obrigado, Marcelo. Foi excelente a aula. Imagina. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela atenção. Anotem aí as questões, porque senão nós vamos prejudicar o professor Lial, que pretende assistir o Mengão, né? Anotem as questões, porque acho que o debate legal vem a semana que vem, que nós vamos poder tematizar o lazer, né? Especificamente, que é a razão aí da nossa disciplina. Valeu? Obrigado, Marcelão, gente. Abração. disponibiliza para mim os slides e a gravação da aula que eu já ponho Tá. na plataforma Eu amanhã, mando para os quem não pôde ver. slides e mando o link da gravação para você disponibilizar para todo mundo.
Tá? O acesso eu vou botar no Classroom, ô Vitor. Aí você abaixa, você faz o que você quiser com o arquivo. Beleza. Tá feito? Boa noite, Um gente. Bom abraço, final de gente. semana, viu? Bom Um descanso. Valeu, Valeu. boa abraço. Tchau, noite. tchau.